1h06, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, porque a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da metrópole aqui de Campinas, e a gente começa naquele panorama que a gente faz aqui diariamente sobre a Covid-19. Então, Mina, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos números da Covid. A gente lembra que os dados sempre são atualizados no final da tarde, começo da noite. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos no país até esta segunda-feira 29.852.341 casos da doença desde o início da pandemia, com registro de 9.923 no final de semana. Óbitos acumulados, 658.956, com registro de 77 de domingo para segunda. No estado de São Paulo, são 167.124 mortes devido à doença, com um total de casos de 5.234.022 casos. Vamos falar agora da região metropolitana, aqui na tela, olha. 537.179 casos confirmados e Campinas, ontem nós tivemos uma atualização e eu vou fazer aqui uma ressalva em relação à nossa cidade. Olha, nós temos aqui 2.927 casos a mais registrados na cidade de Campinas, mas não, esses casos, Gabriel, não são nas últimas 24 horas, porque nós tínhamos casos represados de janeiro e fevereiro que aguardavam exames laboratoriais para essa confirmação. Então, são esses números dos 2 primeiros meses do ano que estavam represados porque não havia uma confirmação. Dá uma certa tranquilidade, sim. Então, porque senão 2.900 casos em 24 horas a doença teria piorado muito. Não é o caso, então, são represados dos 2 primeiros meses. Dos 2 primeiros, ok. Sim. Indaiatuba soma 53.907 casos, Sumaré 39.034, Americana 37.532, Santa Bárbara do Oeste 33.391 casos da doença desde o início da pandemia, Hortolândia 30.432, Itatiba 23.511, Valinhos 23.088, Paulínia, 22.582, um pouco abaixo Vinhedo, com 13.291 casos desde o início da pandemia, Cosmópolis, 11.221, Jaguariúna, 10.319, agora os municípios com menos de 10.000 casos da doença aqui na nossa região. Arthur Nogueira, Montemor, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos aqui na RMC, porque a nossa região soma 12.295 mortes confirmadas pela Covid-19 desde o início da pandemia e Campinas teve o registro de 5 óbitos a mais, também tem ressalva, olha, Gabriel. A única morte dessas 5, que foi agora 24 de março, é de um homem de 71 anos, o restante dos registros é entre 29 de janeiro até o dia 13 de março, também, que estava aguardando se o óbito era por Covid ou não. Então, assim, a cidade soma 5.014 mortes, Sumaré 1.075, Americana 956, Santa Bárbara do Oeste 877, Indaiatuba 850. Hortolândia, 796 óbitos desde o início da pandemia devido à Covid, Valinhos, 454, Itatiba, 353, Paulínia, 335, na sequência, Nova Odessa, com 242 mortes, Vinhedo, 235, Montemor, 217, Jaguariúna, 210, municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. A gente lembra que algumas cidades, você que assiste sempre o Câmara Notícia, mantém os mesmos números justamente porque a gente faz esse panorama dos 21 municípios da RMC, mas tem algumas que não registram mortes há algumas semanas, o que é para ser comemorado. Sem sombra de dúvidas. Agora, Mina Abreu, sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI para os adultos e também pediátricos. Nós temos 91 leitos de UTI para síndromes respiratórias graves aqui na cidade de Campinas, dos quais 52 estão ocupados por adultos. A gente está falando ainda da UTI adulto, o que significa 57,14% de ocupação.
Desses 52 leitos ocupados, 15 são com pacientes de Covid-19 e ainda temos 33 pacientes com Covid em leitos de enfermaria. No SUS municipal, dos 41 leitos, 19 estão ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, dos 10 leitos, 9 estão ocupados. E na rede particular, de 40 leitos disponíveis, 24 estão ocupados. Já nas UTIs infantis, também com as doenças respiratórias, agora a gente lembra que começa essa fase, olha, nós temos 107 leitos disponíveis, 75 estão ocupados, o que significa 70,09% de ocupação. Nós temos aqui na cidade 32 leitos de UTI infantil disponíveis na cidade. Na rede municipal Dr. Mário Gatti, 39 leitos, 33 ocupados. No SUS estadual, lá na pediatria da Unicamp, os leitos de UTI, 20 leitos, dos quais 15 ocupados. E na rede particular, dos 48 leitos, nós temos 27 ocupados. E a gente lembra agora, Gabriel, vacinação Covid e vacinação gripe, né? Exatamente. Então, vacina.campinas.sp.gov.br, quando você acessa o site, você já se depara com essa imagem aqui. Do seu lado esquerdo, a campanha contra a Covid-19. Do seu lado direito, a campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza para gripe. São duas campanhas diferentes. E a gente lembra que também foi anunciado no último domingo pelo governador João Dória a 4ª dose para pessoas com idade acima de 60 anos também para a Covid-19. Olha, a gente tem inclusive contra a Covid-19 aqui os 64 centros de saúde que estão atendendo. A prefeitura ainda vai ver como vai ficar a questão para os 60 anos, porque a gente precisa aguardar receber mais doses para atender esse público. Enquanto isso, a vacinação contra a gripe também acontece aqui na cidade para os idosos. Vacina.campinas.sp.gov.br, lá tem todas as informações e de acordo com o último relatório enviado pela prefeitura, 984.777 pessoas já estão imunizadas com as 2 doses. Temos ainda 577.158 moradores da cidade que já receberam a primeira dose adicional, aí a 3ª dose, e agora a gente começa com a 4ª dose. Né? Exatamente. Eu não coloquei aqui porque os seus dados estão mais atualizados que o site, então a gente fica com a sua informação. Falamos então aqui sobre Covid-19, números de vacinação, tem a campanha contra o vírus influenza também, e a dengue segue preocupando, Mirna? Segue, olha, essa tabela que a gente trouxe hoje nesse alerta 28, que a prefeitura chama, tem 17 bairros que, olha, situação da dengue, do mosquito Aedes aegypti, então a gente tem aqui, traz aqui, onde está acontecendo aqui, preocupa, áreas de risco da nossa cidade com transmissão de dengue. Na região leste, o Jardim Conceição, Flamboyant, Vila 31 de Março e a Vila Itapura. Na região noroeste da cidade, lá no distrito do Campo Grande, Parque Valença 2 e o Jardim Satélite Íris 1. Temos ainda na região norte, Parque Cidade, o residencial Padre Josimo, a Vila Renascença e a Vila San Martin, que fica no distrito de Nova Aparecida, bairros aí com áreas de risco de transmissão de dengue. E já na sudoeste nós temos o Jardim Maria Rosa, Jardim Uruguai, o loteamento e arruamento Telespe, Parque Universitário de Viracopos, ali no distrito do Ouro Verde. E a gente ainda tem na região sul, Jardim Fernanda, São Vicente e Swift, próximo aqui à nossa região, sim, que também são bairros com áreas de risco para a transmissão da dengue. A gente lembra que a prefeitura chama a atenção da população, até porque os criadouros representam aí justamente na casa das pessoas, onde são encontrados o maior número de Aedes aegypti. Entre os cuidados, devem manter caixa d'água fechada ou telada, limpeza de calhas, e se for o caso, desentupidas, a gente está aí nesse momento de chuva, então acumula água nesses locais, troca de água de vasos de plantas e também lavar o recipiente com bucha, porque os ovinhos aí do Aedes aegypti pode ficar nesses locais. E aí a gente também tem, quem tem bromélia, que é aquela planta que acumula água dentro da planta, ela deve regar com mangueira de pressão
uma vez por semana e limpar a face interna de todas as folhas, que é onde a água fica acumulada, para evitar a proliferação do mosquito. A outra recomendação é, claro, evitar acúmulo de entulho irrecicláveis, garrafas e outros potes que possam aí, nesse caso, acumular água em vários locais. A gente às vezes esquece uma garrafa, uma latinha, né, uma vasilhinha. Isso não pode. Principalmente para quem tem quintal, mas isso serve para vaso também em apartamento, então precisa ficar sempre atento. E nesta época, com este alerta aí, tem para estes bairros, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, já tem um leilão acontecendo já, Mirna Abreu, com veículos, motos, micro-ônibus. É o segundo leilão dos veículos que estão apreendidos lá no pátio municipal da INDEC. Hoje começou às 8 horas da manhã e vai até às 4h30 da tarde, lotes que podem ser visitados para as pessoas que vão participar no leilão nesta quarta-feira. As inscrições e todas as regras deste leilão você encontra no www.sumareleilões.com.br. Desta vez, nós temos 450 lotes aí pela INDEC. A gente lembra que esses lotes, quem faz o leilão é o Detran, tá? A INDEC, ela é a depositária desses veículos que foram apreendidos. Nós temos 73 carros, 84 motos com direito à documentação, 137 carros e 30 motos em fim de vida útil para sucata e ainda 14 carros, 110 motos, um micro-ônibus e um reboque para reciclagem ou então para prensa. A gente lembra que o leilão acontece nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 10 horas da manhã. Vou repetir o site, sumareleilões.com.br, Sumaré sem acento. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Amanhã você não participa do Câmara Notícia, então até quinta-feira. E quinta-feira a gente traz os detalhes de tudo o que aconteceu na 16ª reunião extraordinária. Tá certo, então, até quinta-feira. Até.